E já estamos de volta com o último bloco do programa dessa semana, estudando o livro do Apocalipse, estudando as 7 cartas de Cristo que ele deu ao seu servo João, quando estava na ilha de Patmos. E João, então, escreveu mensagens especiais para igrejas conhecidas, que haviam até pertencido ao seu distrito pastoral, a quem João havia sido pastor daquelas ovelhas. Representam os períodos que a igreja cristã passaria através dos séculos, não é? Com suas lutas e dificuldades, até a volta de Cristo Jesus. Então, hoje, nesse momento, vamos estudar aqui as 2 últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. E aqui vem assim uma coisa bastante interessante, ali em Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 9. É interessante como Cristo apresenta ali a sua... e faz uma verdadeira análise do que estaria acontecendo com a sua igreja. Ele se apresenta ali como santo, né? Isso está linkado ao capítulo 5, com a dignidade do Cordeiro, ele é santo, e ele é santo diferente da nossa santidade, porque ele é santo sem pecado, né? Ele não foi infectado pelo pecado. Nós somos santos porque fomos chamados. A justiça imputada e comunicada de Cristo. Porque né? a santidade é um chamado que Deus nos faz e nos dá. Né? Ele é apresentado como verdadeiro e ele é apresentado como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu queria só, assim, dar uma comentada nesse... Nós servimos a um Deus de todas as possibilidades. Não existe possibilidade que não, desculpa aqui o Leonardo, que não seja possível a ele. Né? Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Pode parecer uma coisa óbvia, mas é uma grande verdade. Né? Assim, todas as possibilidades da vida estão nas mãos do Senhor. Então, de repente, nós estamos falando para alguém que está passando por um momento difícil, seja doença, financeira, e que não consegue ver nem o túnel e nem a luz no fundo do túnel. Mas nós servimos a um Deus que pode abrir qualquer porta, e qualquer porta que ele abrir não será fechada por ninguém. Amém. Agora, se ele fechar também, pastor, não adianta estribuchar, está fechada. Às vezes a gente tem dificuldade para entender as portas fechadas de Deus, né? Porque a gente é meio egoísta, né? Todos nós somos egoístas, nossa natureza humana, a gente só quer ganhar em cima das coisas, das situações, e às vezes a gente olha para Deus como as criancinhas pequenas olham para Papai Noel, né? Que Deus tem que ter a porta aberta o tempo todo para mim, para a minha vida. Se Ele não tem a porta aberta é porque Ele não me ama, não está me abençoando. A gente gosta muito de racionalizar de um jeito errado, às vezes, a forma como a gente encara Deus. Né? Quando a porta se abre, é em meu favor. Quando a porta se fecha, é em meu favor. Tudo é em meu favor, em benefício do ser humano. Isso assim, é extremamente lindo, né? Como Deus, ele realmente tenta nos preservar de todas as formas, né? Quando abre, quando aquele fecha. texto paulino, né, aos Romanos, quando ele fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é uma verdade que às vezes, em algum momento, quando você está passando por uma dificuldade na sua vida, você tem dificuldade para entender. Poxa, mas como é que essa tragédia que aconteceu na minha vida é para o meu bem? Mas passado algum tempo, você vai analisar e vai entender que Deus esteve com você ao seu lado e transforma aquela coisa dura da vida em algo que você possa continuar vivendo, uma motivação para você continuar vivendo. Então, a gente tem que confiar, né, Maiara? Sim. Quando a gente vê uma mensagem como essa aqui para Filadélfia, a gente vê realmente como Deus pode nos ajudar. O que mais que a gente poderia destacar aqui da igreja de Filadélfia para a gente continuar o nosso estudo, Maiara? A gente percebe que o inimigo continuou atacando a igreja cristã com muita força, né? Interessante, em nenhum momento ele deu trégua, né? Não houve trégua. Quer seja com perseguição, quer seja com não houve trégua. Paz. E é interessante porque, assim, a violência dele foi ficando velada. Ele começou muito violento, matando, exterminando, indo para cima. Mas depois ele começou a se infiltrar de outras formas. Foi se introduzindo por meio de ideologias, por meio de doutrinas, né? E quando a gente chega aqui nesse período de Filadélfia, nós percebemos que a igreja, os cristãos naquela época, eles estão muito contaminados com o paganismo. A igreja de Filadélfia, ela
juntamente com a igreja de Esmirna, foi uma igreja que foi muito pouco repreendida, né? Inclusive, alguns comentaristas acham que não existe o período laodiceano, que quando você se converte no período laodiceano, você volta ao período de Filadélfia, né? Me chama a atenção aqui, quando Jesus diz assim, olha, eu conheço as tuas obras. Não sei se você já conversou com alguém, quando alguém diz assim para você, eu te conheço, hein? Eu conheço você. De algum lugar. Não só de algum lugar, eu conheço as tuas obras também, né? Filadélfia, Jesus chega a dizer que era uma igreja fraca, alguns comentaristas dizem que era pela pobreza e tal, e não pela fraqueza espiritual. E assim, mas era uma igreja que se destacava espiritualmente, né? Por 2 motivos. Termina lá no final do verso, no verso 8, diz assim, porque tu guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Isso aí é extremamente importante, né? Compromisso com a palavra de Deus e não se envergonhar do nome de Jesus. O Arauto do Rei cantava um hino muito lindo, há poder no nome de Jesus, verdade, né? Eu acho tão bonito quando alguém não tem medo de orar num restaurante, quando não tem medo de revelar a sua fé diante de pessoas que não creem, né? Que não tem, assim, não negam o nome do Senhor, né? Eu acho isso interessante. E a outra coisa ainda é que quando se fala da igreja, diz assim, eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Eu creio que não haverá ninguém indesculpável no dia final, porque a possibilidade de nós entrarmos por essa porta que foi aberta, ela está ao alcance de todos nós. E quem não entrar pela porta, porque decidiu, ele tomou decisão, ele não quis. Quer dizer, então não haverá desculpa para aquele que não quis entrar pela porta aberta que Deus abriu na vida dele. Por isso que a gente tem que aproveitar as oportunidades para aceitar a Jesus quando a porta está aberta. Exato. E a gente poder entender a vontade de Deus, né? Você pensa assim também, Mayara? Sim, eu penso assim também. E essas cartas, essas mensagens, elas vão mostrando que por mais que as coisas vão ficando difíceis e os convites do inimigo vão chegando à nossa vida para tentar nos atrair para andarmos por um outro caminho, ainda assim, a gente pode confiar em Deus porque Ele está presente, Ele ajuda a gente. Exato. Né? Ele ajuda a gente, Ele não nos abandona. E aqui, esse período de Filadélfia, ele marca um grande reavivamento, né? Um grande despertar para a palavra de Deus, para a sua vontade, né? Para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é santo. Mas, de novo, né, a gente entra num alto e num baixo e parece que exatamente, vai indo, as coisas estão indo bem, aí daqui a pouco tem uma queda de novo. E essas 7 igrejas, elas retratam exatamente o que pode ser a nossa vida. Exatamente. É uma caminhada que ela é cheia de altos e baixos no momento, né? Estamos bem, no outro momento nem tanto, né? Como aconteceu com os outros períodos, né, proféticos aqui, históricos, que é da história da igreja cristã, a gente chega ao ponto aqui de passar para um próximo período, que seria, segundo o Apocalipse, a última mensagem para a última fase histórica da igreja cristã, que é a igreja de Laodiceia. Laodiceia, né? A palavra significa povo do juízo, né? Seriam aqueles que viveriam num período do juízo. Período daquilo que nós chamamos de juízo, né? Então é o último período mesmo antes de Cristo voltar. Não, depois desse período aqui, você não tem o registro de o surgimento de algum novo povo, nada disso. Aqui é a última fase da igreja. E essa descrição de Cristo é interessante, né? É bem interessante. E é uma igreja marcada pelo relativismo, né? Você não é nem isso nem aquilo, né? Cada um tem sua verdade, tudo é relativo, né? Isso é extremamente perigoso. Aqui no verso 13, diz assim, olha, conheço as tuas obras, você não é nem frio nem quente. Não há uma definição, não há uma postura. Está ali no meio termo, né? A gente pode ser um pouco aqui, né? Ou a gente pode ir um pouco para lá também. Vamos ver se a gente consegue amarrar as duas coisas, né? Não precisamos ser tão transigentes, né? O mundo mudou muito, né? As coisas já não são mais como eram no passado. Eu acho que é assim, acho que é assado. É uma frase que eu li, acho que na rede social. Se te faz feliz, não tem problema, tá certo. Aí embaixo está assinado Satanás, né? Eu ouvi recentemente complicado. Um pastor falando de como nós devemos ler a Bíblia,
E ele, assim, eu achei um absurdo, assim, não concordo em hipótese nenhuma, claro, nem eu, nem você que está me ouvindo, não concorde mesmo, ele dizendo assim que você tem que olhar para a Bíblia e lê-la com uma pinça na mão. Te agradou? Pega para ti. Não te agradou? Deixa lá. Né? É um supermercado. É um supermercado, você escolhe... Escolhe o que é mais conveniente, né? Exatamente, talvez seja por isso que a mensagem, a Laodiceia é uma mensagem dura. É uma mensagem dura. Deus sabia ali, Cristo sabia profeticamente, ele estava vendo o futuro, que seria uma fase terrível, uma fase onde não tem elogio nenhum, pastor. É interessante que nas outras igrejas a gente percebe extremos, né? Exato. Você tem os polos, né? Apostatado, ou extremamente fiel. Ou fiel, aqui não, é uma... Aqui e aqui você encontra... não só a palavra repreensão, mas você vem a disciplina junto. Eu estou repreendendo e disciplinando vocês porque eu não quero perder vocês. Exatamente. Vocês estão achando que vocês não precisam de mais nada, que vocês já têm tudo. É autossuficiência, né? Olha, arrogância intelectual é extremamente perigoso. Arrogância espiritual é pior ainda. Né? Você achar que você achar que tem... você achar que é melhor do que os outros. E a gente percebe isso de forma muito clara hoje, né? Nos nossos dias, alguns tentando desenvolver um cristianismo cheio de cacuetes, se tornando melhor do que o outro, acima do outro, subjugando o outro, porque faz isso ou porque não faz. Por outro lado, você encontra pessoas completamente descomprometidas que já aderem a qualquer tipo de ideia, fazem qualquer tipo de concessão. Esse é o período que nós estamos vivendo. Exatamente o período em que você e eu vivemos é o período de Laodiceia, que vai até a volta de Jesus, é isso? Isso. É essa a característica? Essa Agora, é a característica. aqui diz assim, bem no começo, eu queria que vocês comentassem, é Cristo dizendo, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Porque uma Por que ele está dizendo uma isso? coisa que está fria, você consegue esquentar. Que está quente, você consegue manter. Agora, o morno... ele está no meio do caminho. Ora, ele começa a aquecer, aí daqui a pouco ele esfria de novo. Aí começa a aquecer, ele esfria de novo. Então, assim, é essa questão que a gente fala do relativismo mesmo. Né? A pessoa que ela é fria, ela é fria. Eu penso assim, eu vivo assim, eu sou assim. Ela é definida. Ela é definida. Escolheu o lado dela. A pessoa que é quente também é definida. Ele está convicto naquilo, mas o morno, ele está transitando. É muito mais fácil você tentar convencer alguém que pensa contrário a você do que você convencer o indivíduo que não tem pensamento nenhum, é indiferente a qualquer coisa. Exato. Qualquer vento leva. Qualquer vento leva, entendeu? É indiferente. Aonde for melhor para mim, eu vou. É por isso que hoje em dia, pastor, nós estamos vendo conversões assim impressionantes. Pessoas que estavam lá no mundo, jogadas nas drogas, no pecado, e a chama do Evangelho chega ao coração dessa pessoa e domina a vida. Exatamente. Mas a gente parece que nós não estamos chegando àqueles que vivem assim na indiferença. Então, mas por quê? Porque justamente a gente não pode esquecer que a carta que João está endereçando é para quem já conhecia Cristo. Então o morno que ele está chamando de morno aqui não é alguém que não conhece a mensagem. Então qual é o grande perigo de eu achar que eu já sei tudo sobre Cristo e a sua palavra? Que eu entro numa autossuficiência, aí nada me atinge. Aí eu entro num estágio que aí eu me sinto tão confortável com a minha espiritualidade que aí eu começo a definir por mim mesmo, relativizar o que é bom, o que não é bom, o que serve, o que não serve. E a palavra de Deus, ela deixa de ser o centro e a minha vontade assume o lugar. Duas coisas que eu queria ver com vocês antes da gente terminar o programa. A primeira, está aqui um reconhecimento daquilo que as pessoas falariam nesse período. Rico sou e de nada tenho falta. Essa é uma frase, pastor Ezequias, que diz que, olha, eu não estou nem um pouco me importando com as coisas de Deus ou com as coisas que não são de Deus. Eu sou rico e é o que me importa. É uma arrogância espiritual. Uma arrogância, são pessoas que vivem confinadas em uma estrutura de igreja que tem a ver com o templo apenas. Não pratiquem e não vivem a religião como deveriam viver, né? Estão ali, vão à igreja, se sentem bem, é uma nave espacial espiritual,
você não recebe nenhum tipo de insinuações ali dentro, estão aparentes, mas saindo dali, não vivem a essência do cristianismo, né? Exato. A vida escorre lá fora. Tem a ver com a sua cama, onde você dorme, tem a ver... Com quem você dorme. Com quem você dorme, exatamente. Com as pessoas que você anda, Exato. com a maneira como você trabalha, né? Exatamente. E tem muita gente que não está nem aí. É como estilo de vida, né? Estilo de vida, estilo exatamente. de vida. Eu acho que essa frase, ela mostra bem. A igreja, período de Laodiceia, as pessoas não estão nem aí para o estilo de vida. Elas estão, cada um tem o seu. Só que o tal do supermercado com a pinça lá, né? Que você vai pegando. É o período do juízo. Que perigo é, né? Começarmos a ter um estilo de vida separado daquilo que Jesus já mostrou que deveria ser o estilo. Eu tenho 1 minuto e meio. Eu só queria dar 2 ênfases aqui. Deus dizendo que vai repreender a todos quanto ama. Então Deus vai repreender todo aquele que toma a decisão de se afastar de Deus. É isso que está dizendo. Se não ouvir a voz do amor, vem pela dor. Pode ter dor pelo caminho. E aí um último era, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus está dizendo aqui. Isso é um sinal de que há esperança. Porque sabe qual que é o grande problema de Laodiceia? É porque se ele está batendo a porta para entrar, é porque ele está fora. Então ele está querendo entrar. Ele não desistiu. Exato. Então ele quer entrar, ele quer fazer parte. Ele não desistiu. Por pior que esteja, talvez, a vida espiritual nossa hoje, a sua, né, querido telespectador, Jesus está à porta batendo para entrar, ele não desistiu de você, ele não desistiu. Exatamente. Esta é uma profecia que fala sobre o período da igreja cristã. Seria a característica da igreja cristã nesses tempos em que vivemos, a última igreja antes da volta de Jesus. Mas essa profecia não precisa se cumprir na minha vida e nem na nossa. Que estejamos quentes, né, fervorosos, para que quando Jesus vier, esteja nos encontrando como servos bons e fiéis. Pastor Ezequias, obrigado pela sua participação no programa de hoje, o tempo acabou. Maiara, também muito obrigado. Vocês voltam na semana que vem e na semana que vem a gente conta mais uma vez com a audiência de vocês para estudarmos mais um tema do Apocalipse. Até lá!